Agora vocês conferem alguns trechos da entrevista com a fonoaudióloga Elis Paredeiro sobre perda auditiva. O material completo está disponível no canal Rede Vida Informação no YouTube. Elis, quais são os principais sinais da perda auditiva? Normalmente as pessoas vão apresentando dificuldade para entender em ambientes ruidosos. É comum as pessoas comentarem: eu escuto, mas não entendo. A necessidade de aumentar o volume de TV, rádio. Então, isso é um sinal. Sinais importantes também que a gente considera é a questão do isolamento e até mesmo a depressão. Essas pessoas que vão apresentando essa dificuldade para ouvir, elas vão se isolando, que também elas vão apresentando, limitações em tarefas simples, como assistir uma TV, se reunir com as famílias. Então, esses são sinais importantes que a gente tem que observar. Tem algum desses sinais? Qual que é o próximo passo? O primeiro passo é procurar um médico especialista, que é o otorrino, e em segundo, o fonoaudiólogo, que vai fazer todos os exames auditivos para verificar aí se existe alguma alteração auditiva. E a perda auditiva pode acontecer em qualquer idade? Tem uma faixa etária que é mais comum? Não, a perda auditiva ela pode realmente acontecer em todas as fases, desde a infância, na criança na escola, no adulto, na velhice. Ela pode ser hereditária? Pode ser hereditária, genética, existem várias causas, Por exemplo, eu tenho alguém da minha família que tem perda auditiva. Já é recomendado que eu procure um médico antes mesmo de ter algum sinal ou não tem essa necessidade? É bom, Se já existe aí algum caso na família, mesmo sem ter algum sinal, é importante fazer uma avaliação auditiva para estar verificando a audição. Elis, é possível reverter ou amenizar a perda auditiva? Depende, Ana. Alguns casos, quando a perda auditiva está relacionada com o tímpano, com uma infecção, é possível reverter através de cirurgias, de medicações, mas quando a perda auditiva ela é relacionada com a lesão de células, que são as célulazinhas que a gente tem lá na cóclea, que é o responsável por captar a audição, aí a perda se torna irreversível. E na maioria das vezes o tratamento ele é através do aparelho auditivo, a reabilitação auditiva. E ele é recomendado, o aparelho auditivo, para todos os casos? Na grande maioria das perdas auditivas, sim, é através do aparelho auditivo que a gente vai reabilitar essa audição, mas tem casos que se a perda auditiva ela for muito grave, vamos pensar assim, um grau muito profundo, onde já não existe células lá na cóclea, aí a gente tem que pensar numa avaliação para cirurgias de implante coclear, por exemplo. Tem vários tipos de aparelho? Como que funciona, Elis? Tem vários tipos de aparelho, Aqui a gente trouxe para mostrar, normalmente, a gente tem, os dois tipos principais. São os aparelhos intra-auriculares, que são os aparelhos que as pessoas usam dentro do ouvido, e o retroauricular, que é aquele aparelho que a gente coloca por fora. E também existe diferenças de tecnologias, de perdas, de graus de perdas. Existem aparelhos que são específicos para crianças também. Muitas vezes a perda auditiva está associada também à depressão, ao isolamento, porque a pessoa tem vergonha de não escutar ou porque não entende a hora que a pessoa está conversando, está num diálogo, está numa festa, tem música alta. São vários os fatores. Como eu posso ter uma boa comunicação com essa pessoa sem atingir, sem magoar essa pessoa por causa da perda dela? Normalmente, assim, para favorecer, para facilitar a compreensão da pessoa com o problema auditivo, até mesmo as pessoas que já usam o aparelho, normalmente a gente pede para falar de frente para a pessoa, evitar lugares muito barulhentos, porque o ruído do ambiente vai atrapalhar essa pessoa a fazer a compreensão. E ter uma dicção, falar com uma dicção um pouco melhor, mais devagar e mais de frente mesmo. Assim, a pessoa consegue ter uma compreensão melhor. Nós falamos da terceira idade, do volume, da comunicação e as crianças. Eu, como mãe, como que eu posso ter um alerta? Nossa, acho que o Matheus, acho que o meu filho não está escutando direito, mas ele não sabe verbalizar isso para mim. Como que as mães podem ficar atentas?
Crianças maiores ainda é um pouco mais fácil, né? Porque você começa a observar, às vezes, alguma dificuldade na escola, alguma dificuldade de aprendizagem. Então, é aquela criança que até pode começar a trocar algumas letras na hora da escrita. Então, isso são alguns sinais que a gente pode estar relacionando com a perda auditiva. Como cuidar bem da nossa saúde auditiva? O primeiro passo é realmente fazer uma audiometria, né? Nesse exame, que é um exame super simples... Como que é a audiometria? Como funciona? A audiometria é um exame que a gente faz no ambiente acústico. As pessoas, né, colocam um fone e aí a gente vai fazer a medição dessa audição em várias, né, nas frequências aí dos sons humanos e a gente avalia para ver o grau, se está dentro da normalidade ou não. Então, esse é um exame super simples que a gente já consegue te dar o diagnóstico, tá normal ou tá alterado. Tá alterado, aí a gente vai precisar de outros exames para realmente saber da onde está vindo a perda auditiva. Qualquer idade, Elis, pode fazer? Qualquer idade. Na verdade, a audiometria mesmo, esse exame a gente consegue fazer a partir dos 2 anos. Antes dos 2 anos, vão existir outros exames que vão favorecer aí o diagnóstico. Seria como o teste da orelhinha? Teste da orelhinha e um outro exame que vai realmente detectar o grau da perda auditiva, que a gente chama de BERA, ou potencial evocado acústico. Um recado para as mamães, para as grávidas, a importância do teste da orelhinha, né? É super importante o teste da orelhinha, porque ele consegue realmente detectar se tem alguma falha lá nas células e o quanto antes a gente detecta isso, a gente consegue tratar, né? Porque a audição ela é fundamental para o desenvolvimento de fala, para o desenvolvimento de linguagem, até para o desenvolvimento cognitivo. Se eu tenho um bebê, tem algum teste em casa que eu possa fazer para saber, olha, tá ou não tá escutando direito? O bebê também dá sinais, Elis? É bem difícil, assim, a gente consegue observar quando é uma perda auditiva muito profunda. Então, caiu alguma coisa muito barulhenta, a criança não deu nenhum aviso, assim, de susto. Então, mas e os casos mais leves? Casos mais leves é muito difícil a gente detectar, a não ser que realmente a gente faça os exames.